Oh, aleluia, Senhor. Venha, venha, Espírito Santo. Venha, enche esse lugar com a tua presença, Senhor. É a tua presença que nós queremos, Pai. Nós não queremos mais nada. Nós só queremos o Senhor, meu Deus. Que graça tem viver sem a tua presença, meu Deus. Não tem graça nenhuma, Jesus. Nós só somos o que somos por causa do Senhor na nossa vida. Oh, glória a Deus. Aqui sou eu. Aleluia. Mas eu só sou isso aqui por causa dele. Amém? Só por causa dele. Hoje nós vamos tratar de um assunto com vocês. É um assunto muito interessante, não é? Vício sexual. Mas, irmã, por que você vai falar disso? Tanto outro assunto para falar. Vocês sabem que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu vou falar não é de você, não. Vou falar de mim, tá? É de mim. Eu nasci numa família cristã, sou filha de pastor. Não tenho mais meu pai nem minha mãe. Meu pai faleceu, eu tinha 8 anos de idade, era uma criança. E eu ia à igreja, amava, gostava de ir para a igreja. Mas depois que meu pai morreu, eu falei, não vou mais, não quero mais saber de Deus. Deus é ruim, porque ele matou meu pai. E eu comecei a me afastar do Senhor. Fui me afastando, me afastando, me afastando, indo à igreja, mas afastada do Senhor. Estava lá, por causa da minha mãe. Eu entrava numa porta, minha mãe entrava pelas portas da igreja, ia fazer a escola dominical, ser professora e tal, e eu, rua, sabe para onde eu ia? Subia o morro da igreja, ia parar lá na igreja católica, atrás dos amigos. E ali eu namorava, agarrava um, agarrava outro, desse jeito. Você pode ficar escandalizada, talvez, com algumas coisas que você vai ouvir. Mas eu sou filha de crente. E filho de crente não é crentinho. Sabia disso? Não é crentinho. Tem que ser ensinado no caminho do Senhor. Porque até quando envelhecer, ele não se desviará. Eu desviei, mas eu voltei. A partir dos 8 anos, eu comecei a me voltar contra Deus. Fiquei com muito ódio de Deus, porque meu pai era o homem da minha vida. Era o homem da minha vida. Era apaixonada pelo meu pai. Eu ouvi aqui vários testemunhos falando de pai. E eu vejo o quanto que a falha paterna, a falta do pai, mexe com a gente. E como deturpa os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos. Por que eu me tornei uma viciada sexual? Porque meu pai, ele ia comigo para todos os lugares. Eu ia ser dama de honra, quem me levava? Meu pai. Eu tinha toda a segurança nele, toda a proteção, todo o amor, todo o cuidado. Minha mãe ficava em casa, porque ela era professora, então ela tinha um monte de coisa para fazer e tal. Mas o meu pai se dedicava a cuidar de mim. Morreu. E quando ele morreu, eu era pequititinha, 8 anos de idade, e não entendia da morte. Eu fui para o Rio de Janeiro, me levaram, porque ele estava lá para ser operado do coração. E eu deitei na cama, meu pai deitado, eu deitei, abracei ele e fiquei ali. E a família lá em volta, conversando e tal, de repente, o braço do meu pai caiu. E me tiraram dali rapidamente e tentaram levantar, erguer ele, mas ele já estava morto. Ele morreu antes da operação, antes da cirurgia, porque ele ficou gripado, não pôde operar. E aí, daí para frente, desculpa, gente.
Daí para frente, o que aconteceu? Eu fiquei outra criança. Me tornei outra criança, revoltada, rebelde. E com 10 anos eu já estava namorando. Com 12 anos eu perdi minha virgindade. E sabe com quem? Com traficante. Eu era amiga de todo mundo da cidade, do bairro. E eu fui logo justamente num doente como eu, ferido também, e comecei a namorar com ele, me relacionei sexualmente. Ali começou a vida sexual de uma menina de 12 anos. Eu já ministrei muitas jovens adolescentes com um histórico bem parecido com o meu. E eu sei que isso acontece. Hoje, então, né, a gente vê meninas aí com 15 anos já com mães de 2 filhos, né? E por aí vai. Então, isso aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu, gente? A partir do primeiro relacionamento, aos 12 anos, eu comecei a ter um comportamento de não ter só um namorado. Eu tinha 2, 3. Por quê? Olha o comportamento de uma menina ferida emocionalmente. O medo que eu tinha de perder, eu arrumava outro para substituir. Por quê? De repente, meu pai sumiu. Aí inconscientemente, eu comecei a pensar, pode sumir esse namorado, então eu vou arrumar outro. Porque se sumir um dos 2, eu já vou arrumar outro. E eu vivia a vida inteira namorando 2 a 3 pessoas. E você sabe que depois que você tem a primeira relação sexual, você não vai ficar namorando só de beijinho, né? Então, o trem pegava fogo. Até que fui crescendo, fui me afastando da igreja, eu ia para centro espírita, eu buscava cartomante, mas eu não tinha coragem de entrar na igreja, porque eu tinha raiva de Deus. Até que um dia encontrei uma amiga, se tornou minha amiga, e ela incorporava uma pombagira, e ela sentava comigo e conversava altos papos. Ela pegava meu maço de cigarro, jogava fumaça dentro do meu maço de cigarro. Eu tinha um cabelão lindo. E aí, onde eu ia, se eu tivesse com o meu cabelo preso, eu soltasse, fizesse assim, esquece. Eu pegava o homem que eu queria. Então, gente, existe o lado espiritual maligno que se favorece e que se fortalece em cima das nossas feridas. Satanás, ele lambe as nossas feridas, ele se alimenta do pus da nossa ferida. E ele se alimentou da ferida que eu tinha dentro de mim por muitos anos, até os 32 anos, quando eu, atolada até aqui de pecado, meu irmão, minha cunhada, tinham se convertido, estavam na igreja e tudo, fizeram um jejum em meu favor e foram lá na minha casa. Era 15 de novembro de 97. E aí, eu não tinha saído de casa, porque normalmente eu não parava em casa. Eu fumava 2, 3 maços de cigarro por dia. Naquele dia eu não tinha cigarro, era feriado, e eu não quis sair de casa para comprar cigarro. Fiquei em casa, arrumando as minhas coisas. Nessa época eu já era casada, já tinha separado e tinha 2 filhos. E aí, gente, meu irmão chegou e falou assim, como é que você está? Como é que está a vida? Eu virei e falei assim, minha vida está ótima. Se melhorar, estraga. Naquela hora,
O Espírito Santo foi no meu coração, apertou meu coração e eu desabei em choro. Eu chorei, chorei, chorei. Achei que não ia parar nunca mais de chorar. E aí, naquele dia, eu fui liberta do sexo promíscuo, do cigarro, da maconha e do álcool. Naquele exato momento. No outro dia, ao invés de trabalhar, eu fui para a igreja com meu irmão. Chegou lá na igreja, eu fui batizado com o Espírito Santo. E foi tremendo o que Deus fez na minha vida a partir desse encontro com Deus. Beleza, a pessoa se converteu. A pessoa passou por um processo de libertação grande, porque era muita coisa que eu tinha que abrir mão, confessar. Passei pelo processo. Beleza. Parei de me relacionar com homens. Não tinha mais sexo. E ali Deus começou a me encaminhar para o ministério de libertação, de cura interior. E dali para frente foi muita cura, libertação, que aconteceu na minha vida e na vida das pessoas que estavam comigo, que eu fui levantada para ministrar. Então, eu estou contando a minha vida um pouco para vocês entenderem. Não basta aceitar Jesus, não basta viver uma vida mais ou menos com Jesus. Não basta. Você tem que abrir mão de tudo. E eu achava que eu tinha aberto a mão de tudo. Mas eu não abri mão da masturbação. E eu sei que dentro da igreja, aqui não, né? Mas dentro da igreja, está assim, ó, de mulheres e homens que se masturbam de 2 a 3 vezes, não é por semana não, é por dia, porque segundo a ciência, de 2 a 3 vezes por semana, está tudo certo. Traz benefícios. Qual o benefício? Primeiro benefício que eles falam, acabou o Rivotril. Você não precisa tomar mais Rivotril, porque você bateu lá a sua punheta nos homens, desculpa a palavra, porque é a palavra que nós temos que falar abertamente, porque nós precisamos de saber das coisas. Se nós não soubermos, nós vamos ficar ignorantes e vamos sofrer por falta de conhecimento. Então, nós precisamos conhecer. Ah, mas eu sou crente, não fala dessas coisas mais. Não fala, mas faz. Quantas e quantas vezes eu subi para ministrar, mas eu tinha antes masturbado. Quantas e quantas vezes? Deus é misericordioso, não me matou em cima do púlpito, segurando o microfone. Por que ele não fez isso? Poderia ter feito? Claro que poderia. Ele é soberano. Ele faz o que ele quer. Porque ele tinha um propósito. E ele precisava deixar que eu passasse por tudo que eu passei até hoje. Até hoje não, até meses atrás. Eu precisei de passar por todo o processo. Gente, eu nunca deixei de ser crente, de ser evangélica, de amar a Deus, de amar o Espírito Santo. Nunca deixei. Mas eu não abandonei a masturbação. Consequente disso, nós já estamos na ministração, tá? Eu já estou perdida aqui já. Mas já estamos ministrando sobre a vício sexual. Consequência disso, o que vem? Pode passar o slide. A dependência sexual, né? Ela é uma doença
E ela envolve qualquer tipo de atividade sexual que seja incontrolável e, eventualmente, resulta em consequência negativa. Isso aí é o vício sexual, tá? Então, ele vai se tornar uma doença, a gente fica doente e vai praticar descontroladamente, que é incontrolável e, eventualmente, vai resultar em consequências negativas. E pode ter certeza que tem muitas consequências negativas no vício da masturbação, no vício sexual em si. Mas eu vou só dar uma lida aqui no texto bíblico, que a gente conhece muito bem, que está em Gálatas 5,19, que fala assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são, a primeira coisa que fala, a imoralidade sexual. Está lá em Gálatas, você pode ir lá conferir na sua Bíblia. A imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, ações indecentes, e por aí vai, adoração de ídolos, feitiçarias, as inimizades, as brigas, os ciumeiras, os acessos de raiva, omissão, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. E aí? Já encontrei muitas mulheres falando comigo a respeito da questão sexual, do vício, e elas falam o seguinte: eu acho que não é pecado, sabe por quê? Não estou ferindo ninguém, não estou tendo nada com ninguém. Então, não é pecado, não. É uma vontade que eu tenho de fazer e que eu não vou lá na rua para pegar ninguém. Eu não tenho nenhum homem. Isso são mulheres falando, né? Ou o homem falando, não tenho uma mulher. Então eu vou esvaziar, né? Relaxar um pouco em casa comigo mesmo. Só que Deus está vendo. Deus vê tudo, gente. O seu colega, sua colega, seu irmão, sua irmã não pode não saber do que você faz, mas Deus sabe. Então, a dependência sexual, ela vai entrar, pode passar na vida da pessoa e se tornando vício. E o vício tem a ver com tentar controlar um comportamento e falhar. O que é o vício sexual? Tem muito a ver com tentar não masturbar ou não fornicar ou não ver vídeo pornográfico. Tem muito a ver com isso. Mas você não controla. Você acaba vendo um filmezinho, um videozinho. Vai lá e bate nas mulheres, né? O nome conhecido é Siririca. Nunca ouviram falar disso? Não? Nossa, vocês estão em Nárnia. Siririca é o nome que se dá à masturbação da mulher. E punheta é o nome que se dá na masturbação do homem. Você acha que os homens conversam essas coisas? Tem um homem aqui, fecha os ouvidos. Eles conversam dessas coisas. E você acha que mulher também não? Mulher conversa dessas coisas. Eu vou ainda chegar num ponto que é muito, muito forte na minha vida e vou chegar para falar para vocês. Mas não agora, espera um pouquinho. E aí vai. Cadê? Com os alcoólatras, volta, por favor.
Como os alcoólatras, os dependentes sexuais dizem a si mesmos que podem parar quando quiserem. Não, eu não sou alcoólatra, eu tomo só uma cerveja de final de semana, mas eu paro na hora que eu quiser. Só que ele sabe que não para na hora que ele quer. Assim é o vício sexual. Ah, é só umazinha para relaxar, eu paro na hora que eu quiser. Não para, não. Gente, eu atendi uma adolescente, a menina tinha 15 anos, e ela era viciada em masturbação, sabe com o quê? Que as muitas mães mandam. Terminou de fazer xixi, lava com o chuveirinho. No lavar com o chuveirinho, o toque daquela água provoca desejo nas meninas. E aí, a menina de 15 anos, filha de pastor, dentro da igreja, desesperada, porque todo santo dia ela tinha que fazer isso. E aí as mães acham que as filhinhas estão tudo lá, belezinha dentro de casa, né? Na higiene, se lavando. Mas, gente, é muito fácil se viciar usando chuveirinho. Então, presta atenção na sua filha, no comportamento deles e dela, principalmente. Se ela não fica muito tempo do banheiro, na hora de tomar banho, porque ela pode estar sendo já está viciada e você não está nem percebendo. Então, gente, como os alcoólatras, o dependente sexual fala que vai parar, eles gostam de pensar que estão no controle. Todo alcoólatra pensa que está no controle, eu paro na hora que eu quiser, mas ele não está no controle de nada. Já tem um espírito maligno controlando o vício dele, a dependência dele. Pode passar. E aí, a vida sexual e a sexualidade normal. Deus criou Adão e Eva, não foi? E ele falou para Adão e Eva, olha, seja frutífero. E multiplica aí, ó. Pode ter filho à vontade. Ele falou para Adão e para Eva. E o plano de Deus na sexualidade foi para que nós, seres humanos, filhos dele, tenhamos prazer. Mas da forma certa, da forma equilibrada. E aí, o plano de Deus é que todos nós sintamos atração e desejo sexual. Você tem desejo sexual. Você tem atração. Hoje as mulheres estão tendo atração por mulher, homem por homem. Está uma bagunça, né? Mas Deus não criou isso. Deus criou o homem com atração para a mulher e a mulher com atração para o homem. Ele criou. E ele a abençoou ainda. Quando ele falou, sejam frutíferos e se multipliquem. Bora lá. Aí, o viciado em sexo pensa que em sexo constantemente. Isso agora é comportamento e pensamento. Do vício do sexo e a sexualidade normal. O cara que é viciado, ou a mulher que é viciada em sexo, ela pensa em sexo constantemente. Encontra estímulo sexual na pornografia ou em uma pessoa atraente. A pessoa não precisa nem estar com roupa provocante. Ele já olha e já faz sexo com aquela pessoa. Porque ele é viciado. Na cabeça dele, ele já fez tudo. Se ele tiver um ambiente onde ele possa ir se masturbar, ele vai. Se ele não tiver, ele vai masturbar na casa dele depois. Mas ele é viciado e pensa nisso constantemente. E ele vai iniciar um ciclo de pensamentos e atividades sexuais com esperança de ter aquela pessoa. E ignora todos os limites morais e espirituais.
Sou crente, mas eu não sou... castrado. Isso aí. Sou crente, mas não sou castrado. Então, qual o problema de olhar para aquela mulher linda e desejar ela? Tem todo problema, porque o Senhor mesmo fala na palavra dele que mesmo que você olhou, desejou, você já está pecando. Então, gente, essa questão é muito séria. Aí eu paro para falar com Deus assim, mas Deus, por que tem que ser eu para falar dessas coisas? E aí a resposta dele é porque você foi muito fundo nesse lugar. E você foi resgatada por mim. E eu te libertei desse lugar. E você tem sobre você a unção para libertar outras pessoas. Essa é a resposta de Deus para seu questionamento na área que você tem problema. Talvez você não tenha problema na área sexual, mas você tem problema no financeiro. Não pode ver um dinheiro, já gasta tudo, fica sem nada. Zerado. O pagamento é amanhã, ela já deve o pagamento inteiro. Então, gente, o vício sexual é igualzinho o vício das drogas, é igualzinho ao vício de comprar. É igualzinho. Tem mulheres que você olha o guarda-roupa delas, tem um monte de roupa com etiqueta. Comprou, guardou lá, uma hora eu uso. Isso é vício. Ela está deixando de usar o dinheiro de maneira sábia, até para ajudar uma irmã que está passando fome, necessidade. Mas ela não, vai lá para o shopping e compra tudo que vê pela frente. Por quê? Porque a doença dela é emocional. O vício sexual é emocional. Você vicia na masturbação porque você... eu sou sozinha, não tenho ninguém. Eu queria tanto um chamego. Aí você vai lá e o seu chamego está ali mesmo, que é você. E interessante que tem muitas mulheres que nunca foram tocadas com carinho de verdade. Então elas mesmas se tocam. E isso é prazeroso, gente. Não vai me dizer que não é, que vocês vão me deixar aqui envergonhada. Só eu tenho essas vontades. Pelo amor de Deus. Então, onde nós estamos, pode passar. O comportamento e pensamento, o não viciado em sexo, nós falamos do viciado, agora do não. O não viciado em sexo, ele pensa em sexo, né? A cabeça dele pensa no sexo, ele é normal. E aí, ocasionalmente, não é uma coisa seguida, todo dia, toda hora, pensa no sexo. Ocasionalmente ele pensa. Ai, que vontade de ter uma esposa. Ai, que vontade de ter um marido. Quem não pensa? Aí percebe o estímulo, percebe que o negócio está esquentando, né? A vontade, o desejo está crescendo. O que ele faz? O não viciado em sexo, ele muda o estímulo, ele passa para outros pensamentos, ele vai considerar os limites morais e espirituais. Ele considera, não, Deus não vai se agradar disso. Então eu vou ficar quieto, vou pensar em outra coisa, vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou estudar, vou orar, vou jejuar, vou fazer qualquer coisa. Mas vai correr do negócio. Então, gente, pode passar. Comportamentos e pensamentos. Vamos falar da masturbação, nós já estamos falando desde o começo. Masturbação para o viciado em sexo torna-se um padrão habitual usado para curar sentimentos. O não viciado em sexo experimenta. Todo mundo aqui já experimentou.
Veio falar que não, hein? Já experimentou sim. E aí, o que ele faz? O que não é viciado? Ele experimenta, mas ele não permite que se torne um padrão. Por quê? Na hora da vontade, do desejo, a pessoa sentiu, vai lá, pô, fez, aí depois cai na real, meu Deus, Senhor, me perdoe. Deus perdoa. Agora, o que Deus quer que a gente faça? Que a gente não permaneça pecando. Tá bom? Então, esse padrão aí, na masturbação, ele vem para todos. Para o viciado, para o não viciado. Pode ir. Mais para frente. O viciado em sexo, ele experimenta o pecado sexual. E entra em um ciclo de culpa e vergonha. Mas ele continua fazendo. Ele fica com vergonha, fica com a culpa. Mas daí a 2 dias dá vontade de novo, o que ele faz? Faz de novo. Ai, Jesus, me perdoa. Errei de novo, mais uma vez. Aí continua. E aí, o não viciado, ele se arrepende, praticou, se arrepende, confessa e aprende com a experiência. Não faz de novo. Se fizer uma vez ou outra, Deus entende e perdoa. Agora, a questão é o vício. O vício. Então, vamos passar para frente, que eu quero ver o que vem aí. Tem o comportamento também dentro da sexualidade conjugal. O viciado em sexo, ele usa o cônjuge de forma egoísta, porque ele quer, porque quer e quer. E vai lá e faz. Não está nem aí preocupado se você se sentiu bem ou não. Ele quer saber dele. E aí ele quer atender as necessidades dele, incluindo a necessidade de evitar o sentimento. Ele não tem nem sentimento pela mulher dele, que está lá cuidando das coisas dele, dos filhos dele. Ele quer praticar. O não viciado em sexo, ele expressa-se de forma altruísta. Ele experimenta os mais profundos níveis de intimidade, tanto emocional quanto espiritual. Ele pratica o sexo com a esposa, ele respeita a esposa, ele considera o prazer dela, valoriza e está tudo bem. Ele está feliz sexualmente, feliz emocionalmente, feliz espiritualmente. Porque está vendo que Deus está se agradando do casamento. Bora, pode ir. E aí, gente, vem as fantasias, né? Muita gente me pergunta assim, mas, pera lá, masturbar, pecado e tal. Aí não tem na Bíblia falando sobre masturbação. Alguém já achou? Eu nunca achei, nem no versículo. Mas tem sobre a lascívia, lá em Gálatas, lembra que a gente leu? Ninguém se masturba pensando numa árvore. Vocês acham graça, né? Todo mundo que se masturba é pensando naquele cara musculoso, naquela gata, né? Naquele mulherão que ele viu lá na academia. E aí ele vai se masturbar. Então, gente, pessoas normais pensam em sexo e tem muita fantasia. Não tem. E fantasiam, mas isso não é nocivo em si. Porque pensar no sexo e desejar uma determinada pessoa, você não praticou, não fez nada. Você simplesmente pensou, passou por aquela situação, foi em frente com a sua vida, está tudo certo. Agora, os dependentes de sexo, eles não conseguem pensar em outra coisa. Eles não conseguem pensar numa árvore. Não, garrafa não, porque tem gente que usa a garrafa. Ai, Jesus.
E aí o viciado, dependente, ele fica imaginando como que poderia fazer sexo com aquela pessoa. Ou ele fica imaginando como seria fazer o sexo, como será ela sexualmente. A pessoa está toda vestida, ele já viu ela sem roupa. O dependente, pode ir. Eles nem precisam da pornografia, os dependentes, os viciados. Eles simplesmente pegam lá e fazem do jeito deles. E aí, qualquer pessoa, evento, pode ser gatilho para quem é viciado e pratica fantasia sexual. Então, qualquer coisa, qualquer situação pode ser gatilho para ele pedir licença do trabalho. Espera aí que eu já volto. Vai para o banheiro e se masturba. Para o dependente sexual, a estimulação sexual está no olho. A pessoa não precisa estar vestida com roupa provocativa para que o dependente de sexo comece a pensar sexualmente sobre a pessoa. Então, a pessoa pode estar tapada dos pés à cabeça. Mas ele é viciado, ele está com a cabeça toda envolvida. Pode passar. Por que a fantasia é tão viciante? As fantasias podem ser a tentativa do viciado de medicar a sua dor, a sua solidão, o seu tédio e as necessidades que não foram atendidas. Por que muita mulher começa a viver de fantasia, a fantasiar coisas e a praticar masturbação? Por quê? Marido está trabalhando, é caminhoneiro, vive viajando. E aí ela está lá em casa, né? Cheia dos seus desejos. Ela começa a fantasiar. Pode até fantasiar com o marido. Mas é pecado, irmã. Isso aí é só você e Deus para saber. Depende do que você está fantasiando. Então, ela pode estar na solidão mesmo, não tem ninguém. E aí ela começa a fantasiar com aquele cara que ela viu lá na academia, ou aquele cara que ela viu num filme, aquele Brad Pitt, aquele bonitão, né? Hoje não está mais tanto. Não está mais não, né? Então, começa a fantasiar, até com um irmãozinho dentro da igreja. Tem uma história aí que as meninas estavam me contando na academia. Beth, você sabe que tem um padre, tudo sarado, musculoso, naquela igreja ali. Eu falei, é mesmo? Não sei, não vou lá. Nossa, você tem que ir lá, Beth. Eu olho assim, por que eu tenho que ir lá? Nossa, porque você gosta de gente musculosa. Eu falei, gosto mesmo. Mas eu não tenho que ir lá atrás do padre. Aí eu vou chegar lá toda, né? Vou confessar para o padre e aí eu canto o padre. É isso que vocês estão falando? Não, Beto, não é isso não. É para você ver o padre. Mas eu não quero ver padre. Eu não estou querendo ver ninguém. Entrei numa fase que não quero ver. Homem virou árvore para mim. Que eu não quero nem saber. Vou contar por quê. E aí vamos lá, adiante. O que fala? O fator que determina, o fator determinante que torna o estímulo pornográfico é como o dependente de sexo transforma o material não sexual em fantasia sexual. Então ele começa a usar pornografia. Para encontrar a cura é vital e importante identificar e entender seus gatilhos de fantasia. É importantíssimo. Eu quero me livrar da masturbação, quero me livrar de fantasia sexual, quero me livrar da pornografia. O que eu tenho que fazer? Qual é o gatilho que me leva a ir para esse lugar da masturbação? O que está dentro do meu coração?
É sentimento de abandono? É tristeza? É angústia? É ansiedade? O que é? Precisa descobrir qual é o gatilho. Se você descobre o gatilho, fica mais fácil de você se livrar do problema. Amém? Pode passar. Pornografia na internet. A gente sabe que a gente abre a internet. Celular é uma maravilha. Você abre o Instagram, daqui a pouco está rolando ali, aparece uma coisa meio esquisita. Aí você é curioso, curiosa, vai lá e em cima. Aí começa a aparecer coisinhas. Coisinhas. Eu tenho uma pessoa que eu conheço que falou para mim assim, Beth, sabe que eu me tornei viciada, sabe em quê? Eu falei, em quê? Já imaginei que ela ia falar de vício sexual, né? Aí eu falei assim, menina, só aparece para mim no Instagram aqueles negócios, aquelas pessoas ensinando para como pegar o homem, sim, sabe? De jeito, fazer ele se apaixonar. Aí eu falei, você está viciada nisso? Em ficar vendo essas coisas? E aprender? É, já comprei um monte de cursinho. Falei, Jesus. Esse povo está ficando cada um mais doido que o outro. Já comprou um monte de cursinho. Como aprender a seduzir o cara. Como é que você fala pro cara para ele ficar no seu pé, babando em você. Aí eu falei, Jesus. E aí, já conseguiu alguém? Nada, até agora eu não consegui ninguém. Falei, pois sabe o que eu te sugiro? Vamos fazer uma campanha de oração, vamos orar para Deus trazer um varão, um homem de Deus para você, que você não vai precisar de usar essas coisas. Ele vai vir até você. Ele vai te amar, te desejar. Você não vai precisar de fazer joguinho nenhum com ele. Vamos? Não sei se Deus vai responder essas coisas, não. Falei, será que Deus não responde essas coisas, não? Ai, gente, eu morro de rir com as minhas pacientes, são muito engraçadas. Aí, a gente vai para... Pode passar. Qual o próximo? Masturbação de novo, que a gente massacra muito esse tema, porque é o que está predominando na vida sexual da igreja, das mulheres solteiras, é o que predomina isso aí. É o que mais você ouve. Então, é como eu falei, essa atividade começa muitas vezes na infância. Quando as crianças naturalmente são curiosas e começam a pegar nas áreas genitais. Tem um caso de um rapaz que eu atendi, ele era bebê e tinha uma babá que ia fazer ele dormir e ela botava o bebê deitado, ele deitadinho, 2 aninhos, e ela deitava ao contrário, ele explicando, hein? Ele me contando como é que ela fazia. Ela deitava ao contrário e colocava os pés no pênis dele e começava a manusear. No meio dos dedão do pé, enfiava o piruzinho dele ali e começava a fazer. No menino. O menino se tornou um viciado em pé. Ele não podia ver ninguém de chinelo. É loucura, gente. Mas é isso. Ele se tornou viciado. Porque, gente, é gostoso. Ele começou a sentir prazer. Criancinha, 2 aninhos, pênisinho durinho. Dela manusear com os dedos. Manusear não, né? Usar lá os dedos do pé dela. E aí, ele foi explorado por alguém. Mas muitas das crianças começam a sentir o pênisinho duro, já acorda com o pênisinho duro, aí começa a manusear.
E aí começa a sentir. Dali começa o início de tudo. Ali começa. Então a gente precisa ter muito cuidado com as nossas crianças, gente. Muito cuidado. Olha para a sua criança, não deixe a criança sozinha, não deixe ir no banheiro com um coleguinha. O que eu ouço de homossexual que me conta por que ele é homossexual? Por quê? Porque foi abusado por um outro garoto mais velho, por um irmão, por um primo. Ali começa a vida sexual da criança. E daqui a pouco, vira o quê? A gente sabe, né? Então, alguns viciados em sexo nunca foram focados de forma, tocados, né? De forma carinhosa, como eu falei, até para os seus pais. E aí, tocar a si mesmo é a única fonte de carinho físico, toque que eles têm. Então, eles começam jovenzinhos e vão embora. E aí, gente, eu falei para vocês, né? Eu comecei com 10, 12 anos, já estava tendo relação sexual. E dali para frente, foi só baixaria, né? Dali para frente, as meninas morrem de rir, né? Adora. Aí, gente, dali para frente foi só ladeira abaixo. Porque eu me casei, me separei, tive 2 filhos, me separei. A Simone, a gente ouviu hoje, ela brigou, ela lutou pelo casamento dela. E eu conheço várias que fizeram a mesma coisa. Eu não. Larguei para lá. Ah, foi embora? Arrumou outro. Para mim era fácil arrumar outra pessoa. E dali para frente comecei. Tendo um, tendo outro, tendo um, tendo outro, até que me casei de novo com uma pessoa dentro da igreja, viciada em droga e viciada em sexo. Olha o estrago. Por que eu atraí isso? Porque eu não abandonei o meu pecado. Então eu tinha uma porta aberta, uma brecha. E aí ele entra. E aí casei. Morreu no acidente de moto. Depois, passou um tempo, conheci outra pessoa dentro da igreja. Mesma coisa. Alcoólatra, mas estava na igreja, né? Buscando libertação, culto e tal. E aí, lembra que eu falei que eu tinha uma amiga que ela era incorporada, sentava comigo e conversava comigo? Aquela pombagira não me abandonou, não. Continuou atrás de mim. Então, eu atraía esse tipo de gente. Por isso que muitas vezes você pensa assim, por que eu só atraio porcaria? Parece que eu tenho um dedo podre. Já ouvi um monte de mulher falar isso. Mas por quê? Porque tem pecados na nossa vida que ainda não foram abandonados. E Satanás sabe muito bem onde levar você. E aí foi isso que ele fez comigo. E aí eu fui, casei de novo, 3ª vez. Beleza. Morreu também. Sou viúva. Mas eu, na verdade, gente, eu sou viúva de 2, mas depois, desde que eu me converti, eu, por influência de pastores e pessoas, não, tem que restaurar o casamento, tem que restaurar. E eu comecei a pedir a Deus para restaurar. Só que até hoje não teve restauração, não, entendeu? Mas, na verdade, me falaram uma coisa hoje. Beth, não aconteceu porque você não queria de verdade. Você não decidiu amar quem te bateu, quem te traiu, que foi seu marido, pai dos seus filhos. E aí, eu pedia, né? Pedia para Deus, fazia jejum, não sei o quê, campanha, um monte de gente atrás de mim fazendo. Vão ajudar ela aqui, vai restaurar. Até hoje não restaurou, mas mudou
dentro de mim a chave. Eu não amo, mas eu tenho que decidir amar para Deus restaurar. Aí, quando minha mãe estava grávida de mim, meu pai botou a mão no ventre dela e falou assim: essa vai ser uma missionária. E aí, nasci. Colocou o meu nome de Elizabeth. Elizabeth quer dizer casa de Deus, consagrada a Deus. É isso que eu sou. Por isso que o diabo fez tanta coisa na minha vida. Porque ele queria impedir que eu fosse o que Deus quer que eu seja. E aí, gente, me converti, continuei fazendo aquelas coisas, mas buscando a Deus, orando, e fazendo libertação de um, libertação de outro, aquela coisa toda. Resolvi, determinado tempo, Deus falou: agora é hora de você exercer o campo missionário. Fui eu fazer missões. E aí eu fui para vários países, mas um dia eu estava na África. E eu estava na África e aí, num evento muito grande que estava lá, eu estava na plateia, tinha um grupo de pessoas louvando, e pararam o louvor e falaram assim: Elizabeth. Ou fizeram assim: quem é Elizabeth? Aí eu falei: Jesus. Falei para minha amiga: ai, será que sou eu? Aí eu fiquei esperando alguém levantar a mão, ninguém levantou a mão. Eu levantei. E aí eles falaram assim, ele falou: vem aqui, faz favor. Eu fui lá na frente. Ele virou e falou assim: olha, Deus manda te dizer que ele vai te colocar no meio dos grandes. E lá você vai saber o que falar. Aí eu imaginei, eu sempre trabalhei com prefeito, em secretaria de prefeitura. Então eu imaginei, deve ser esses grandes aí, né? Deputados e tal, esse povo aí. E pensei também, ou então são os pastores, as mulheres de pastor, porque eu só vivia no meio deles. Mas aí eu vim embora. Quando eu cheguei no Brasil, eu já sempre malhei, sempre fui para a academia, sempre gostei de treinar, de ajudar pessoas a treinar. E aí eu vim e Deus usou uma pessoa e falou assim: você tem corpo de atleta, vamos competir, vamos se preparar. Falei: eu não, para com isso. Deus me livre. Eu achava um absurdo. E aí, mas Deus tinha falado que eu ia ficar no meio dos grandes, mas eu não sabia que grandes. E aí um irmão da igreja virou para mim e falou assim: Beth, eu vou participar de um campeonato, eu quero que você vá. Aí eu falei assim: é aonde? Aí ele falou: cerimonial lá em Vitória. Falei: beleza, vou sim. Comprei o ingresso e fui. Cheguei lá, estou aqui na plateia igual vocês, vendo aquele monte de gente aqui na frente, de sunga, de short, mostrando os músculos para lá, músculo para cá. Daqui a pouco entraram as mulheres. Eu falei: Jesus, que é isso? Que coisa linda! Aí me veio o homem falando para mim, o irmão: você vai estar no meio dos grandes. Aí eu falei: são esses os grandes? São esses? E aí eu cheguei e entendi que era isso que Deus queria. E aí, em 2022, eu estava indo... Não, 2019, aí veio a pandemia, parei, não fui, eu ia para Portugal. E aí não fui. Quando foi 2022, eu comecei a preparação para o campeonato. Aí eu subi para me apresentar no estreante
em maio ou abril, não me lembro muito bem. No outro mês eu fui para o estadual e no outro mês eu fui para o brasileiro. 3 campeonatos, um atrás do outro. E ali eu conheci muita gente, muita gente. A primeira pessoa que eu conheci, uma mulher, ela é coach de pose. Você tem que aprender a fazer as poses e tal, para mostrar o músculo. E eu fui aprender. Quando eu cheguei perto dela, ela, nossa, você é atleta mesmo. Eu falei, será? Ela é. Vamos lá, que eu quero conversar com você. Aí começou a conversar comigo. Começou a falar da vida dela, como que ela entrou, que ela também era. E aí eu perguntei, mas o que fez você entrar? Porque eu tenho uma ordem. Eu falei para ela, eu tenho uma ordem de Deus para estar nesse negócio. Eu perguntei para ela por que ela tinha começado. Ela disse que ela começou a fazer o curso de educação física, começou a gostar de malhar e ela tem um corpo muito, a genética muito boa, e ela começou a fazer musculação para competir. O pastor da igreja tirou ela de toda a liderança, de tudo. Era líder de teatro, líder de adolescente, líder de jovens. Não, vou tirar você porque você está entrando nesse negócio, você vai desviar os meus meninos tudo. Tirou ela. Ali entrou uma mágoa tão grande que ali, quando ela começou a falar, o Espírito Santo começou a se mexer dentro de mim. Eu falei, Jesus amado, é para isso que eu tenho que estar aqui. E aí eu comecei, e ela começou a chorar, eu comecei a chorar junto, e a gente se abraçou, e eu falei, mas você é tão amada por Deus, ministrei o coração dela, eu falei, você vai voar, você vai crescer muito, mas você está agarrada aqui embaixo, precisa de liberar perdão. E ela entendeu e começou a orar comigo. E ela perdoou o pastor, todo mundo que tinha, né, relação com aquela situação. E ela foi. Hoje ela é campeã. Está sempre, toda vez que ela compete, é primeiro lugar. É primeiro lugar. Ninguém está superando ela na categoria dela. E ela voltou a se reunir numa igreja, sem ser líder de nada. Mas ela voltou para o Senhor. Foi a primeira coisa que aconteceu quando eu entendi o meu propósito, o chamado que Deus tinha para mim. E aí, gente, foi evoluindo a coisa. Eu fui para Portugal, cheguei lá em Portugal. A moça na casa que eu fiquei, na casa dela, falou assim, tia, você tem que ir ali comigo. Eu falei, aonde? Acabei de chegar. Não, você tem que ir ali comigo para ver o negócio. Aí, quando descemos para ver, era uma academia que estava sendo inaugurada. E tinha na frente um papel, precisa-te de mulher para limpeza. Aí eu olhei aquilo e falei assim, quer saber, Valesca, eu vou me contratar, vou candidatar nesse negócio aí, que eu vou ficar aqui 2 meses. Pelo menos eu ganho um eurozinho, né? Um dinheirinho. Aí ela falou, isso mesmo. Aí ligamos, na mesma hora a mulher falou, amanhã você pode vir, você está contratada. Fui, cheguei lá, estava imunda a academia, né? Estava em obras, mas ia inaugurar logo na outra segunda. E eu comecei a limpar, comecei a fazer as coisas, e as pessoas que estavam lá, que eram funcionárias da academia, me viram, eu estava muito musculosa, toda definida, pronta para outra competição, que eu queria competir lá. E eles começaram a falar de mim para as pessoas. Tiraram foto e botaram... eles têm em torno de 24 academias. É uma rede. E me espalharam para todo mundo lá. O que aconteceu? Fiquei conhecida. Viralizou. Fiquei conhecida. Então, as pessoas começaram a se aproximar. E vinha gente do fisiculturismo também. De lá. E aí eu falei, Jesus, então, vamos trabalhar com esse povo, né? Comecei a treinar as meninas, comecei a ouvi-las, e ali foi. Coraçãozinho de um jeito, coraçãozinho de outro, e a gente foi ministrando.
trazendo cura e libertação para essas mulheres. Ok, até aí, tudo certo. Antes de eu ir para Portugal, agora que entra o negócio. Vamos deixar esse trem para lá, que Jesus já mudou tudo aqui. Ele pega e fala assim, eu conheci um atleta. E eu, crentona, ministrando na igreja, não quero conversa com esses caras, não. Quero conversa, não. Um belo dia, quem me aparece no meu consultório? O cara que estava conversando comigo pela internet. Entrou no meu Instagram, marcou a consulta e apareceu lá. E aí, irmãs, dali para frente o negócio começou a desandar mesmo. Por quê? Sabe aquela química boa que você não quer largar? Começou a acontecer entre mim e esse rapaz. Sabe quantos anos que eu tenho? Chuta aí. Alguém? Hã? Obrigada. 67. Faço 68. Eu já estou na casa dos 70. Mas, irmã, você com quase 70 anos fazendo essas coisas ainda? Falei, que coisa? Cometendo pecado de masturbação? Falei, mas eu sou mulher. Eu tenho vontades, desejos. E aí eu comecei a me relacionar com esse rapaz. Eu fui para Portugal. Sabe o que aconteceu? Ele não largou no meu pé. E ele sabe quantos anos que ele tinha? Na época, 33. Gente, o negócio é bonito, não. E aí eu falei, Jesus, você me colocou aqui para viver em pecado? Que negócio é esse? Estranho, né? Mas o cara não largava do meu pé. E ele abria a vida dele, ele conta, eu sei da vida dele toda. E foi um relacionamento de 2022 até 2025. Pecado. Tudo pecado. E a gente não conseguia se desprender. Mas dentro de mim o Espírito Santo queimava e falava, volta, sai disso. Eu falava, mas eu não tenho força, Senhor, eu não consigo. E aí um belo dia, uma amiga me ligou. Eu quero falar uma coisa com você. Eu falei, beleza, pode falar. Ela falou assim, olha, Deus está falando para mim, falar para você, que você é general de guerra e que Ele quer você de volta. Eu falei, mas como? General de guerra e pecado? E eu falei com ela, estou em pecado, rapaz, como que eu vou fazer? Sai do pecado. Mas você pensa que é fácil? É fácil? Não é fácil, gente. Coisa mais difícil que tem. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que muitas fazem, sexo virtual. Conhece na internet, manda fotinha, e daqui a pouco tá o cara masturbando de lá e você se siricando por cá. E aí, você sabe que isso vicia? Porque eu fiquei 2 anos e meio praticando isso. Tem vergonha de falar, não? Sabe por que eu não tenho vergonha de falar? Porque Deus me tirou de lá. E Ele me deixou ir lá. Foi Ele que me deixou. Que Ele poderia ter me arrancado. Mas Ele não tirou. Ele só tirou na hora que eu falei. Eu sou general de guerra, é? Então agora me tira desse lugar. Que eu não vou ficar mais nesse lugar.
Jesus está voltando, eu não vou para o inferno, não. Eu falei para Jesus, ele está voltando, eu não quero ir para o inferno, não. Então me tira desse lugar, e tem que ser logo. E aí, nós estamos em 2026, deve ter mais ou menos uns 6 meses. 6 meses. Que Deus me tirou da lama. Sabe o que eu estou fazendo aqui? O que muitos aqui vão fazer, muitas vão fazer. Sabe o que está acontecendo aí? Você está com seu ministério parado, travado por suas emoções, por suas feridas e por suas práticas, que você não abre mão. Não é só sexo, não, gente. Já falei em dinheiro, mas já sabe o que eu quero falar também? Comida. Você é uma glutona. Glutão não vai para o céu. Não vai receber o reino de Deus. Quem come exageradamente, peraí, está errado. Você tem um corpo que é templo do Espírito Santo. Você está estragando com pornografia, estragando com masturbação, mas está estragando com comida. Se destruindo, pelo amor de Deus. Eu olho uma pessoa gorda, me dá vontade de pegar ela assim no colo. Vem cá, deixa eu te ensinar a comer. Sabe? Porque o Espírito Santo mexe lá dentro de mim e fala... Eu estou dentro dela. E ela está me destruindo. Está destruindo o corpo que Deus deu, gente. Não é só com masturbação, não. É com esse tipo de prática. Eu me tornei obesa. Quando eu fui para a Itália, eu fiquei 10 meses. Quando eu voltei, eu estava com quase 75 quilos. Olha a tampinha com 75 quilos. Aí eu fui para o médico e fiz todos os exames. E ele falou, você vai ficar tomando remédio ou você vai voltar para a academia? Aí eu falei, vou voltar para a academia. E voltei. Dali, 2009 em diante, foram 10 anos, até o 2019. Foi corrida, comida e treino de musculação. Nós precisamos de ter cuidado com o nosso corpo. Não adianta jejuar, ler a Bíblia, fazer acontecer, viver nos cultos, viver em encontros, mas você não cuida de você. Só cuida nas unhas, no cabelo, na roupa bonita, mas lá dentro está tudo destruído. Cheio de gordura no fígado, rins e tudo quanto é troço. Órgão interno detonado. Gente, tem misericórdia. Muda. Vira o negócio. Tem como. Eu saí desse vício miserável. Eu saí e vou permanecer fora dele em nome de Jesus. E outra coisa, o casamento, eu agora desejo amar o meu marido, que me bateu, que me traiu, que me largou para lá, com 2 filhos. Eu decidi fazer isso. Porque não adianta eu querer fazer uma coisa muito certinha e deixar o resto para trás. Deus trabalha em cima de princípios. Você quebra princípio quando você não cuida do seu corpo. Quando você não cuida da sua alma. Foi falado aqui, olha para dentro de você. O que tem aí dentro? Como é que estão as suas emoções? Se trata, busca ajuda. Primeiramente, peça perdão a Deus. Se desprende do seu passado. Gente, eu tive
perdi as contas de quantos homens eu tive na vida. Só não tinha o título de prostituta porque eu não ganhava. Mas era uma prostituta que dava igual chuchu na parreira. É verdade. É verdade. Mas Deus me tirou disso. E Ele pode tirar você de qualquer situação. Talvez você nunca sentou diante de alguém para falar do que está escondidinho dentro de você. Ai, irmã, mas é só de vez em quando. Faço umas ligaçõezinhas lá para uns chegadinhos meus, os amigos com privilégios. E aí a gente dá uma saidinha. Ou então, ali mesmo a gente fica falando umas bobeirinhas um para o outro. Gente, Deus está vendo tudo. Muitas vezes a gente está tão bem vestido de crente, mas a máscara está aqui. Carinha de crente, eu era assim. Carinha de crente, mas cheio de mazela agarrada em mim. E aí, gente, 6 meses, né? Jesus me tirou desse negócio. Um belo dia, Simone me liga. Ó, me passaram seu telefone. Né, pastor Elaine? Falaram aí que você, sei o quê. Eu não sou nada, filha. Sou nada, Jesus é tudo. Eu sou uma pecadora. Pois é, mas é pecador mesmo que eu quero. Falei, então tá, o que você quer? Não, a gente precisa falar sobre assuntos da área sexual e tal. E me falaram que você trabalha muito nisso. Eu falei, aham, trabalho mesmo. Não, trabalho mais não. Só para descontrair, para a gente rir, né? Trabalho mais nisso não. Mas eu tenho a chave para tirar você ou qualquer um do lugar que eu estive. Então, para começar, gente, se você quer hoje mudar a sua história nessa área, na área financeira, não sei, na área da comelança, come com os olhos, está aguentando mais nada, a barriga já está, mas está comendo. Se você quer se libertar disso, hoje é o momento. Eu vim aqui para isso. Vim aqui. E sabe que Deus te ama muito, né? Ele me deixou ir lá no fundão do poço e me tirou. Porque Ele sabe que você também precisa sair da escuridão, do fundo do poço que você se encontra. Não sei qual é a área, mas você sabe. Se você quiser, não vou falar para você vir aqui na frente, não quero nem saber quem vai fazer e quem não vai fazer. Faça aí mesmo. Uma oração nós vamos fazer juntos. Querem? Topa? Quem topa? Amém. Então nós vamos orar. Oi? Que, irmã? Não? Então, existe uma coisa muito importante que nós temos que utilizar. É o fruto do Espírito. Você tem. Mas o domínio próprio tem um demônio próprio. Eu tinha um demônio próprio na minha área. Mas o domínio próprio estava bem longe. Ele precisava de vir, né? Em Gálatas 5:22 diz assim, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Então, onde tiver vício em você, no lugar do vício precisa entrar o domínio próprio. Para você ser liberta, para você ter um corpo saudável,
porque ele já falou lá em 1 Coríntios 6,16 que nós somos templo do Espírito Santo e que onde tem sujeira, onde tem pecado, ele não divide espaço com ele. Então nós precisamos de abrir mão daquilo que impede o Espírito Santo de fluir. Eu nem chorava mais, gente. Não chorava. Podia orar uma oração mais fervorosa. O louvor mais lindo podia cantar e não saía uma lágrima. Eu estava me tornando seca e dura, coração duro por causa do pecado. Então, que você agora dobre a sua cabeça, fale com o Senhor. Eu vou guiar vocês numa oração. E você fala junto comigo se você sentir desejo. Amém? Fala comigo, Espírito Santo. Hoje eu reconheço que o meu corpo é teu templo. E eu quero pedir perdão por todas as vezes que eu o desonrei. Com vícios e pecados. Eu quero renunciar agora na minha vida toda brecha que eu abri por falta do domínio próprio. Eu cancelo todo acesso espiritual maligno na minha vida por causa desse pecado. Você vai falar aí com Jesus. Não quer nem saber. Fala com ele. Eu te peço, Senhor, perdoa, lava-me com teu sangue, cura as minhas feridas e quebro todos os vínculos com o reino das trevas. E peço que o Senhor restaure os limites na minha vida. Governa meu corpo, minhas emoções. Eu escolho ter santidade, vida e obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.